I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Olá, meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe um desafio bem legal, que é o desafio do olho invertido. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, clique no gostei, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilhe o vídeo com as amigas. Eu vou narrar o vídeo, porque se eu for ficar falando eu vou demorar bastante, então eu prefiro narrar para vocês. Então, meus amores, eu vou começar penteando a minha sobrancelha para colocar a cola. A cola que elas utilizam é uma cola de bastão. Só que como eu não tinha aqui em casa, eu coloquei dessas colas normal mesmo. Limpar bem, coloca só em cima da sobrancelha, porque senão vai ficar despelando na hora que a gente colocar a base. Logo em seguida eu venho corrigindo minha outra sobrancelha, preenchendo ela todinha. Eu não gosto de passar da onde não tem fios para deixar ela mais grossa. Eu apenas preencho onde tem os pelinhos. Agora eu vou delimitar a sobrancelha. Deixar ela mais desenhada. Vou puxando o corretivo para a pálpebra para fazer tipo um fixador de sombras. Delimitar direitinho a parte de cima, que é onde nós vamos deixar o formato certinho. É na parte de cima. Vou vir com a esponjinha dando batidinhas para espalhar nos cantos que ficaram com excesso. Vou colocar pó translúcido. Eu não entendi bem o que a menina estava falando, mas eu acho que é pó translúcido, porque era uma coisa branca que ela estava botando. Aí eu resolvi botar pó translúcido e eu espero que dê certo. Vou fazendo outro olho. Eu coloquei nesse olho um laranja mais escuro, tipo puxado para o meio rosa. Esfumo direitinho para não ficar com marcação o olho. Agora eu vou vir com corretivo na parte de baixo, que é onde eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse olho. Na parte de cima eu vou fazer na parte de baixo do olho direito. Aí eu fui logo fazendo a mesma coisa que eu fiz no outro olho, senão eu ia acabar me perdendo, eu ia saber quais eram as cores que eu tinha usado, ia ficar meio confuso de conseguir acertar a mesma cor. Foi bem difícil essa parte, por causa que aqui a gente tem um côncavo, a gente sabe aonde é que, aonde aplica a sombra e até onde esfuma. Já nessa parte de baixo, não, a gente tem que se basear. Olheira, aí fica meio complicado, porque como eu não tenho essa parte muito escura da olheira, aí fica mais complicado. Aí eu vim com o preto, coloquei na parte de cima, do mesmo jeito eu vou fazer na parte de abaixo do olho. Colocar o preto e vou dar uma esfumadinha. E dá muita agonia, porque a gente maquiando na parte, fazendo essa parte assim, puxando mais pro lado da bochecha, fica mais complicado. Eu voltei com outro pincel, ele tava só com a sujeirinha do primeiro e do segundo que eu tinha botado, da primeira e da segunda sombra, e eu esfumei o preto, para tirar a marcação dele. Peguei um pigmento furta-cor e fui aplicando ele, dando batidinhas na pálpebra móvel. E fui aplicando ele mais pro lado da
sombra pra ele não ficar com a marcação, ficar tipo como se tivesse esfumado. Do mesmo jeito eu fui na parte inferior os cílios. Eu já vim fazendo a marcação da minha sobrancelha, onde vai ficar ela. Eu achei mais fácil fazendo a sombra antes, porque a sobrancelha não ia ficar muito lá embaixo e nem ia ficar um espaço muito grande ali no local onde é a maquiagem. Para ele ficar mais ou menos na distância da minha sobrancelha natural. Eu fiz o cantinho quadradinho igual a minha sobrancelha normal e fui puxando o excesso com um pincel mesmo. E fui fazendo o desenho, tipo um desenho na sobrancelha mesmo. Eu achei que ela ficou muito clara pra minha natural. Aí eu vim com o corretivo e delimitei ela também pra fazer, porque a gente borra, quando a gente tá fazendo a gente borra. Então eu voltei ajeitando, consertando pra ela ficar bem desenhadinha no canto certo. Eu dei uma borradinha ali, mas eu volto com o pincel pra corrigir essa partezinha ali. Vim com a esponjinha, dando uma batidinha pra não ficar marcação. E como eu falei pra vocês que eu tenho achado a sobrancelha muito clara, eu vou aplicar um preto pra ver se ele fica mais escuro e mais ou menos no tom da minha sobrancelha natural. Não ficou igual, mas ficou bem próximo. Até porque o desenho da sobrancelha ficou muito diferente da minha natural, eu não consegui fazer da minha normal. Aí eu fiz assim mesmo, achei mais fácil. E logo em seguida eu venho com um delineador, porque se não for para fazer um delineador, a maquiagem fica muito fácil. Então eu fiz um delineado gatinho. Do mesmo jeito que eu fiz na parte do olho normal, eu fiz no olho abaixo. Só que no olho abaixo ele deu uma borradinha, porque eu fiquei piscando muito o olho e ele acabou lacrimejando. Aí para não borrar, acabou borrando um pouquinho o delineado. Eu queria deixar o delineado bem fininho, só que como vocês viram, eu fui errando muito, então eu acabei deixando ele bastante grosso. Foi nessa partezinha aí que eu não tirei o excesso do pincel e acabei dando uma borrada. Aí quando ele começa a lacrimejar, aí começou borrando ali. Eu justamente queria fazer ele um delineado fino por conta desse outro olho, porque eu achava que eu iria fazer fino nele também, consegui fazer fino. No final ficou bem fácil de fazer fino mesmo, só que no começo, como o olho lacrimejou, ele acabou borrando. Aí ficou mais grosso. E foi bem complicado, eu fiquei com medo de errar nessa hora do delineado, porque um delineado, o gatinho pro lado de baixo fica meio estranho e difícil de conseguir fazer. Eu não achei que ele ficou muito igual, por conta que na parte de cima do nosso olho, quando a gente abre o olho, fica no formato diferente. E já nessa parte, ele estava para baixo, não tinha como mudar. Eu achei que ficou um pouco diferente. Eu venho com lápis de olho rente aos cílios inferiores e daí esfumado do mesmo jeito o olho no outro olho. Vim com um pincel. O pincel eu passei no primeiro tom que a gente passou no olho e fui esfumando esse preto. Do mesmo jeito do outro. Era pra mim ter feito a pele antes, porque elas fazem a pele antes.
Só que eu sabia que eu ia cagar a maquiagem toda se eu fizesse a pele antes. Então decidi fazer a pele depois que eu fiz a maquiagem. Eu apliquei máscara de cílios. Eu não coloquei cílios postiços por conta que ficou muito ruim de colocar os cílios postiços na parte inferior. Então eu decidi ficar logo sem cílios postiços, porque eu tentei fazer essa maquiagem antes. Só que eu também não consegui aplicar os cílios, dessa vez também não. Aí eu preferi deixar sem cílios. Coloco bastante para dar uma alongada nesses cílios que estão sumidos. Eu vim com um corretivo, que é da cor da minha pele, e apliquei acima do pó, onde a gente tem aplicado o pó. Aí eu apliquei o corretivo e vim espalhando ele e dando umas batidinhas para ele espalhar todo direitinho sem nenhuma marcação. Ele até aparenta ter coberto um pouco, só que eu mesmo olhando dava pra ver que ainda dava pra ver a sobrancelha. Aí eu apliquei a base todinha pro rosto e no final ainda volto com o corretivo. Apliquei a base toda e volto com a esponjinha, dando batidinhas nela pra espalhar todinha a base. Eu acho que fica um efeito melhor com a esponjinha, pois essa base da Ruby Rose, ela risca muito com o pincel língua de gato. Então eu prefiro ir com a esponjinha dando batidinhas. Eu tô muito branca, parece que vinha, mas não tem problema não. Quando a gente passar o pó e fizer o contorno, o tom volta ao normal. Depois que eu coloquei a base em cima, eu achei que deu uma cobertura boa, porque já tinha passado o corretivo, o pó e tal, já tinha coberto bastante. Eu achei que a cobertura foi bem alta mesmo, mas pra mim, que eu ainda estava vendo um pelinho ali, os pelinhos ali ainda, então por isso que eu volto com o corretivo e ainda aplico mais um pouquinho do corretivo em cima. Nessa partezinha eu acabei perdendo o começo, porque na hora que eu fui editar acabei cortando, mas é na hora que eu aplico o corretivo. E aí, como eu falei a vocês, eu fiz o triângulo na parte de baixo normal e ali em cima eu fiz um triângulo normal mesmo, acima da sobrancelha, para dar alguma coberturazinha. Foi quando eu vi que realmente tinha coberto a sobrancelha todinha. Eu venho com pó translúcido, matifiquei naquela partezinha ali e na partezinha do meu olho também. Depois eu voltei com pó translúcido, passei ele todo no rosto. Eu ia passar o tom mesmo pra botar a cor do rosto normal. Só que eu preferi vir com pó translúcido porque ele matifica melhor. Aí passei o contorno na bochecha e na testa e no nariz. Vim com o iluminador abaixo da sobrancelha para dar uma iluminada, mas do mesmo jeito eu fiz na sobrancelha que a gente tinha feito. Passei um pouquinho de iluminador para dar uma iluminada. Passei ali na maçã do rosto, no arco do cupido, no queixo, nariz e no ossinho que a gente tem do nariz. Vim com um batom da Denzil, da Rinodê. Ele é na cor vinho. Muito bonito a cor, por sinal.
Então, meus amores, o desafio foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu agora vou desafiar vocês. Eu quero que vocês façam essa maquiagem e vão lá no meu Instagram, tirem foto, vão lá no meu Instagram e mandem pra mim ver se vocês realmente conseguiram fazer. E foi um desafio muito grande pra mim, porque eu vi o vídeo da YouTube, eu me esqueci o nome dela, mas eu não tava entendendo nada do que ela tava falando, porque ela tava falando inglês. Aí, como eu não entendo nada de inglês, eu não tava entendendo nada do que ela tava falando. Mas foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo. Tchau.